Questão 26 da Olimpíada Canguru de Matemática do ano de 2021, nível J. Sou o professor Enes e este é o canal Agora é Só Praticar. Se a questão anterior foi uma das mais bonitas da prova, essa aqui é uma das mais feias. Já eu explico, tá bom? Os números A e B são quadrados de números inteiros. A diferença A menos B é um número primo. Qual dos números a seguir pode ser um número B? Então, eu tenho o número A, tá? Eles são quadrados de inteiros. Então, se ele é quadrado de inteiro, tipo, muitos alunos falam assim, professor, eu não consigo interpretar a questão, porque a gente fica só olhando para a questão e fica tentando só imaginar e não coloca no papel. Observe que essa é uma informação, ele é quadrado de um número. Então, eu tenho o próprio A, o próprio B, e eu tenho outros dois números que eu vou inserir aqui, que ele é quadrado. Tipo, eu visualizar ele como um quadrado de alguém me ajuda na conta. Certo? Então, o y é quadrado de inteiro. A diferença A menos B é um número primo. Qual dos números a seguir pode ser o número B? Então, ó, o número primo P é igual a menos B. Certo? Ou A menos B é P, se você gosta de botar na ordem. E A menos B é igual a 1P. Beleza? Então, essas informações são informações que vieram da onde? Vieram do enunciado e eu tenho que transcrevê-las aqui. Isso vai me ajudar no meu processo de resolução. Por quê? Porque se eu substituir, por exemplo, aqui ó, o A por x quadrado e o B por x quadrado, eu já vou começar, é claro, que você precisa de uma certa maturidade aqui, né? Mas se você colocar x quadrado menos y quadrado igual a esse tal primo, você já vai perceber que eu tenho a diferença de quadrados aqui, né? Então, eu posso fazer x mais y vezes x menos y. Isso é um produto notável. Beleza? Se esse cara é primo, ele só é divisível por ele e por 1. Então, esse cara aqui, um tem que ser o 1 e um tem que ser o p. Certo? Não tem como serem dois números diferentes. Então, a partir daqui, o que você vai ter? X mais y é igual a p e x menos y igual a 1, ou x mais y igual a 1 e x menos y igual a p. Beleza? Então, se eu considerar esse cara aqui, por exemplo, vou colocar aqui. Aí eu vou ter o quê? X é igual a 1 menos y, certo? Daqui, ó, desse primeiro. Quando eu substituir no de baixo, eu vou ter 1 menos y no lugar do x, tá vendo? Coloco esse valor aqui no lugar do x. Menos y é igual a p. 1 menos 2y é igual a p. Então aqui, ou o y é zero, porque a gente está considerando a definição aí mais usual de primo, onde ele é natural, né? Ou seja, positivo. Então, ou y é zero, e aí a nossa conta nem dá para seguir, né? Ou então a gente tem um número negativo, que não funciona. Então, apesar da gente ter vindo até aqui, a gente pode excluir essa possibilidade aqui. Não existe esse ou aqui. Tá? A gente vai ter que considerar apenas a primeira. Opa, apagar aqui é melhor. Apagar assim. Tranquilo? Então eu já tenho essa opção aqui, ó. X mais P, x mais y é igual a P, x menos y é igual a 1. Beleza? Então eu poderia fazer agora, por que eu falei que essa é uma questão ruim, uma questão feia, né? Tipo aqui embaixo, o que eu concluo daqui? Que o x é o sucessor do y mais 1.
certo? Se eu pegar essa informação e colocar aqui em cima, se eu chamar essa de 1 e essa aqui, vamos supor assim, melhorar isso aqui, tá? Botar aqui um adicional. Esse é 1, essa é a 2. E essa aqui é a equação 3, que a gente tirou ela da onde? Tirou daqui. Substituindo 3 em 1, o que a gente tem de conclusão? Y, 2y mais 1 é igual a P, certo? 2y mais 1 é igual a P. Ou então, y é igual a P menos 1 sobre 2. Tá, vamos ver o que isso significa. A gente pode testar valores aqui, tá bom? Para o P. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, rapidinho. Se o P, que a gente conhece, se o P for 2, é possível ter esse 2, esse P igual a 2 aqui. Se o P for 2, qual o valor do Y? 2 menos 1, meio. Aí, então, o P não serve como 2. Se o P for 3, 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, 1. Então, o Y vira 1. O X, que é o sucessor do Y, valeria 2. Aí, esse trio aqui, ó, 3, o P sendo 3, o Y sendo 1 e o X sendo 2, funciona aqui nessa conta. Vamos fazer um teste? Se o X é 1, se o Y é 1, quanto vale o B? O B é igual a 1. Se o X é 2, quanto vale o A? Aqui, ó, o A vale 4. E quanto que vale A menos B? 3. Tá vendo? Então, esse cara funciona. Ó. O B igual a 1, o A igual a 4, que vai dar 1' 3. Aqui, se o A é 4, menos 1 é 3, que é primo. E eles são quadrados, tá vendo? O A é quadrado de alguém e o B é quadrado de alguém. É por isso que eu falei que a questão é feia. Por quê? Eu não consigo fazer a conta de maneira livre das alternativas. Por quê? Não tem unicidade na solução. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso chegar aqui agora, nesse momento, que eu já montei a estrutura, que eu já fiz um teste, que eu já olhei, cheguei às minhas conclusões, eu preciso testar cada uma das minhas alternativas, certo? Só faz sentido testando, que é o que ele realmente pergunta, né? Quais dos números abaixo não pode ser o B. Aí você tem que vir realmente fazer os testes para ver qual desses que não pode ser o B. Entendeu? Por isso que essa para mim foi a mais feia. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Esse cara aqui vai ser o B. Esse cara vai ser o Y. Esse cara vai ser o X. E esse cara vai ser o P. Bom? Então, aqui, nesse caso, quem é o Y para a potência para o B dar 100? O Y tem que ser 10, né? Porque 10 ao quadrado dá 100. Então, o Y aqui é 10. Se o Y é 10, qual o valor de X? É o sucessor, que vale 11. E o P é a soma dos dois. Então, o P vale 21. Esse cara é primo? Não, não é primo. Então, o X não pode ser 10. O Y não pode ser 10. E logo, o B não pode ser 100. Se o B for 144, qual o valor de Y? É a raiz desse cara, né? Que é 12. Então, se o Y for 12, o X, que é o próximo, vai ser 13. E o P vai ser, que é a soma, 25. 25 também não é primo, não pode. Se o Y for 16, raiz de 256, 16. Então, 16, aqui seria 17 e aqui seria 33. Quase erro aqui porque penso que esse cara é primo. Não é, 3 vezes 11. Não é primo também. Se o B é 900, o Y vale 30. Então, 30 com o próximo, 31. Esse cara dá 61. Opa,
achei um primo aqui na história, certo? Só por desencargo de consciência eu vou testar esse cara. O y é 100, né? 100 ao quadrado dá 10.000. Então, se o y é 100, o b é 10.000 e o x, que é o próximo, é 101. Então, esse cara aqui dá 201. E 201 é 3 vezes 61. Tá? Então, 67, perdão, 61 não, 67. Também não é primo. Então, nenhum desses caras aqui, o A, o 100, 144, 256 e o 10.000, eles não podem ser o B. O único que sobra, alternativa D. Beleza? Ele pode ser 900, sendo o quadrado aí de 30. Beleza? Uma questão, como eu falei, mais chatinha, muito específica, mas tá aí, né? É legal a gente ver também. A gente passou aí por diferença de quadrados, é legal relembrar, entendeu? O produto da soma pela diferença que a gente fala, né? E a técnica também de resolução é sempre bom, a gente lembra aí os números primos, então tudo se aproveita, beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito, fica o convite. No mais, agora é só praticar.